Olá, boa tarde, meus queridos. Vamos à correção de português, tá certo? Correção do dia 10 de setembro sobre pronomes interrogativos, tá? A nossa correção começa na página 74, que é referente aos pronomes interrogativos, tá? Essa questão de número 17, a letra A, é uma resposta pessoal. Por quê, tia? Porque ele tá pedindo aqui para você pensar em 3 perguntas que você gostaria de fazer a algum cientista. Por exemplo, com quantos anos você descobriu que era apaixonado por ciências, tá? Ou então, quando foi que você fez a sua primeira experiência científica? É uma pergunta, tá? Que você deve pensar aí no que você faria. Na letra B, ele pergunta o que as suas perguntas têm em comum, tá certo? Ó, lembrando que são perguntas, então o que elas têm em comum? Toda pergunta ela tem em comum o ponto de interrogação, tá? Ponto de interrogação é esse aqui, ó, que eu coloco no final de cada pergunta. Se é uma pergunta, tem que ter um ponto de interrogação, tá certo? Na letra C, ele vai pedir para você circular o início das perguntas que você fez aqui. Por exemplo, quando foi a sua primeira experiência científica? Você vai e circula quando, tá certo? Ou seja, você vai circular os pronomes interrogativos. Nós aprendemos na nossa aula sobre pronomes interrogativos que são pronomes que servem para fazer uma pergunta. Quando, quem, tá certo? Por quê? Próxima página, ele tem aí na questão 18, né? Uma imagem, né, da criança com o pai e ele tá perguntando: quantos morangos você quer? Aí na letra A ele pergunta: qual é o pronome interrogativo que o pai tá usando, tá? Ele tá usando o pronome interrogativo quantos. Na letra B ele pergunta: se você fosse contar essa história, que pronome interrogativo você usaria também? Quantos, tá? A letra B também é quantos. E a C é sim. Você usou o mesmo pronome interrogativo para explicar o que ele estava pedindo, tá certo? Na 19ª, ele quer que você circule os pronomes interrogativos, tá? Os pronomes que eu uso para fazer alguma pergunta. Letra A, quem? Letra B, quando? Letra C, qual? Letra D, por quê, tá? Letra E, qual? E na F, quantas? Tá? Você circula. Tia, por que eu devo circular? Porque são pronomes interrogativos e ele quer que você circule todos os pronomes interrogativos que servem para fazer alguma pergunta, tá certo? Vamos para a próxima página. É a questão de número 20. Ele quer que você utilize os pronomes interrogativos aqui do quadro, tá certo? De acordo com as frases. Então, como é que ele fica, tia? Na letra A fica quem, letra B qual, na C quais, na letra D quantos, letra E quanto, tá? Lembrando que quando tá no plural eu uso quantos, quando é no singular eu uso quanto. Quantos morangos, tá? Os dois no plural. Agora se eu digo quanto morango, fica meio sem sentido, mas você tem que ver que o quanto é só quando é uma só coisa. Quando são várias, é quantos, tá certo? Na letra F, onde? Na letra G, cadê? Na letra H, por quê? Lembrem-se que o porquê, quando a gente está fazendo uma pergunta, ele é sempre separado, tá? Ó, tem um espaçozinho. Tia, mas tem um porquê que é junto. Eu posso escrever o porquê junto? Quando eu estou explicando, eu coloco o porquê junto. Por exemplo, eu digo assim: por que você fez isso? É uma pergunta, né? Por que você fez isso com o seu colega? É assim, ó, porquê de pergunta. Aí, se eu fosse a criança e eu fosse explicar, aí eu ia dizer: porque ele me bateu, tia. Esse porquê, quando eu tô explicando a alguém que me fez uma pergunta, aí eu posso fazer ele juntinho, tá certo? Mas esse é assunto mais lá pra frente, tá? Só para vocês não esquecerem. Sempre que eu faço uma pergunta, o meu porquê
é separado. Na letra I, quando. J, como. Na K, o que, tá certo? Na questão 21, aqui ele vai pedir para você sentar com um colega. A gente não tem como sentar, então vamos pensar sozinhos, tá? Aí ele diz, então sente-se, né? Escolha 3 pronomes interrogativos para criar perguntas que você gostaria de fazer a alguém. Então você faz aí 3 perguntas, tá? Então é uma resposta pessoal. Você pode fazer qualquer pergunta. Digamos que eu queria saber se o meu colega joga um jogo do Roblox. Aí eu coloco lá o nome da pessoa que eu quero saber e uma pergunta, tá certo? Na 22, aqui você teria que fazer com o seu amigo, né? A gente não precisa fazer, né? Então vamos pular para a 23, que é a cientista, tá? Essa daqui, a imagem, a cientista está lendo perguntas que foram feitas para elas. Aí ele pergunta, que perguntas são essas? Pelas respostas dos balões, você vai colocar aqui possíveis perguntas, tá? É uma resposta pessoal. Por exemplo, aqui tem a resposta do balão assim, ele funciona por meio de uma agulha magnetizada que gira sobre uma base. Então, que tipo de pergunta eu poderia fazer? Como funciona esse objeto? Quando ele é usado? Por que ele é importante, tá certo? Para poder encaixar com as respostazinhas dos balões. No final, ela pergunta, de acordo com as explicações da cientista, podemos afirmar que o objeto descrito é uma bússola, né? Eu espero que vocês tenham acertado, porque quando ela fala aí, ela dá as dicas e pistas que é uma bússola, tá certo? Então, meus queridos, é isso. A atividade sobre pronomes interrogativos é até essa página 77. Eu espero que vocês tenham acertado. Quem tiver ainda com dúvida, tá? Entre em contato com a tia no privado, ou quem errou, apaga e coloca a resposta correta, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!